De Jesus, amém. Irmãos, eu queria falar acerca de o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que ia sustentar aquele povo, o mesmo Deus que tirou nós do lamaçal do pecado, da escassez, da destruição, é o mesmo Deus que vai nos manter de pé, que vai fazer nós olharmos para frente. Esse Deus, ele não muda. Só que muitas das vezes nós mudamos em relação ao Deus que nós servimos, o Jesus que nós confessamos o nosso nome. Vejo hoje, irmão, o eco dessa história acontecendo hoje, irmão. História de Êxodo. Vejo as mesmas coisas acontecendo hoje, na atualidade que nós vivenciamos. Porque uma hora nós estamos alegres, nós celebramos o Senhor com a nossa vida, nós dedicamos o nosso tempo ao nosso Senhor, outra hora nós mudamos. Então o eco dessa história também tem acontecido na atualidade de hoje. Está aqui o povo do Egito, irmão. Deus vai lá, entra com providência, vê a tristeza daquele povo preso, cativo por Faraó, e Deus vai lá, liberta o povo, tira o povo da escravidão. Então aparentemente no meio da trajetória, esse povo, ele celebrava o nome do Senhor, ele reconhecia o Senhor que tinha livrado eles lá do cativo, que tinha tirado eles da escravidão. Mas esse povo ainda estava com a mente escravizada. O povo exteriormente, de início, ele celebrava o nome do Senhor, mas interiormente, mentalmente, esse povo ainda estava com a mente lá na escravidão. Porque segundo eles, a história vai falar, o texto vai falar, que eles desejaram voltar para trás. Eles desejaram voltar para o Egito, retornar novamente escravo daquele local. Porque segundo eles, o pensamento deles, o Senhor estava tardando em suprir a necessidade exterior daqueles povos, que era água e comida. Veja se não acontece com a gente hoje. Se o Senhor demorar a trabalhar em uma causa que nós apresentamos a Ele, nós por muitas das vezes cogitamos na nossa mente voltar para trás, ou então parar nossa trajetória, nossa caminhada com o nosso Senhor. Então ecos, como eu falei no início dessa história, está acontecendo na atualidade de hoje. O povo desejando voltar a ser escravo do pecado, desejando a voltar a fazer as coisas que voltavam antes de conhecer Jesus, o Salvador. É isso que está acontecendo, infelizmente. Porque hoje tem sido muito fácil nós esbanjarmos exteriormente a nossa alegria com o nosso rosto. Mas muitas das vezes, irmãos, o que está exteriormente não condiz o que se passa íntegro dentro de nós. Está acontecendo hoje. Por isso que eu falei no início, nós chegamos aqui de duas maneiras. Ou com desejo, vontade de celebrar o nosso Senhor ou não. Que é isso, irmão? Mas é verdade. Mas é uma realidade hoje. Eu não falo dessa igreja, eu falo da igreja em geral. Quer ver um sinal, irmão? Glória a Deus. Quando você vê uma pessoa ela falando mal de outra, ou ela falando mal da igreja, isso é um sinal de uma pessoa que mentalmente ainda está escravizada, não está liberta. Quando você vê isto acontecendo, isso é um sinal de uma pessoa que mentalmente está escravizada no passado, porque anteriormente nós fazíamos muitas coisas errôneas. Isso não quer dizer que nós pecamos hoje, isso não quer dizer que nós falhamos. Sim, isso pode acontecer com a nossa vida, mas quando isso é rotineiro da nossa vida, quando isso acontece com uma rotina frequente, é sinal de que uma pessoa dessa pode até exteriormente estar liberta, mas no seu interior, na sua mente, ela ainda é escrava. Está aqui o povo. De início, a alegria aqui era imensa, irmão. Eu posso até imaginar o cenário desse povo de início. Alegre, pulando, saltitando por ser liberto. Mas quando veio a escassez, quando chegou a luta, quando eles não foram atendidos imediatamente naquilo que eles necessitavam, eles começaram, o texto diz que a murmurar, a reclamar com Deus que tinha libertado eles.
Imagine, eu fico imaginando nós estando no coro de Moisés. O que Moisés sofreu, irmão? O que Moisés possa ter ouvido naquele contexto, aquele povo. Aí você vê hoje, o líder X caiu. Caiu porque muitas das vezes, irmão, pressão demais sobre aquele líder. Um líder não consegue suportar. Imagine aí um líder de uma casa, irmão. A pressão, eu estava falando com o Nardim, que está sobre o líder de uma casa. Suprir a necessidade da família, fazer a obra de Deus, ter que trabalhar, trazer o mantimento para dentro de casa. Imagine a pressão que está sobre um líder de uma casa. Então, se a mente dele todos os dias não for renovada pela palavra de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para trás. Ele vai entregar os pontos. Ele vai entregar aquilo que Deus entregou na mão dele. Vai, irmão, não vai aguentar. Moisés deve ter sofrido muito, irmão, com aquele povo. Muito. E o texto começa eles cantando, irmão. Moisés e o povo cantando cânticos de alegria ao Senhor por serem libertos. Imagine aí, irmão, a mudança de um povo desse. A alegria que estava estampada sobre este povo. O capítulo 15 começa eles cantando cânticos ao Senhor. E já lá para o 18, irmão, lá para em diante, as coisas já não começaram mais a ter cântico de celebração a Deus. Já de estarem pulando, saltitando, se alegre na presença do Senhor. Eles já começaram a reclamar, irmão. O povo deixou o Egito, o exército do faraó foi derrotado, os israelitas viram o grande poder do Senhor. O Senhor salvou Israel. Esse é o ambiente desse capítulo, um povo liberto sendo conduzido por Moisés, o servo do Senhor. Porém, um ministro de experiência, a celebração pela vitória, mas a murmuração, reclamação e desconfiança acerca de Deus que tinha libertado eles. Então vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, vamos fechar nossa boca, deixar de reclamar e celebrar o nome do Senhor para Ele começar a operar milagre na tua vida, na minha, milagre nas famílias, irmão, nas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos parar. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar mal de outra pessoa, para falar mal da igreja do Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos atrair coisas ruins para dentro de nós, irmão, para nossa casa. Aí as coisas não andam, aí Deus não opera milagre. Onde há murmuração, reclamação, não tem milagre de Deus. Imagine Deus pensando nesse povo: meu Deus, eu liberto, tiro eles da escravidão, caminham uma trajetóriazinha e já começam a reclamar porque não tem água e comida. O texto vai dizer, se a gente for ler, irmão, que eles desejaram voltar porque eles tinham a mesa farta lá no Egito, presos, cativo, irmão. O que Faraó dissesse tinha que fazer, e eles desejaram voltar. Qual é o desejo do teu coração hoje? Caminhar para frente ou voltar para trás? Qual é o meu desejo hoje? O nosso desejo hoje, irmão? Porque eu vejo muitas pessoas parando, desejando, querendo voltar para trás, irmão, se lambuzar com o pecado de novo, com a sujeira do mundo. Qual é o meu desejo e o teu? Esses capítulos introduzem o tema da murmuração, do teste. Diante da dificuldade, o povo reclama contra Moisés e contra Deus. Chegam a desejar voltar para o Egito, onde comiam carne à vontade. Capítulo 16, verso 3, você encontra isso, que eles desejaram voltar para trás. Então hoje ninguém quer passar por prova, irmão. O povo já queria ser liberto ali, pronto, um mar de rosa dali em diante, não queria mais ter prova.
Queria que a partir daquele momento que eles foram libertos, queria que tudo seja conforme a vontade deles. E não é assim, não funciona desse jeito. Nós estamos hoje no mundo corrompido, irmão, onde pessoas estão aí realmente desejando fazer coisas erradas. Começam pela liderança de uma nação. Irmão, então se nós não tivermos cuidado, nós acabamos sendo o quê? Influenciados por essas coisas. Imagine que alguém primeiro aqui começou a reclamar. E essa reclamação primeiramente a mim entrou no coração dos outros, e os outros foram na mesma direção, começaram a reclamar contra Deus. Sempre se levanta um primeiro, irmão, para reclamar. E se nós não tivermos discernimento das coisas, nós vamos entrar no mesmo ritmo. Não é porque foi a igreja Deus é Fiel, mas ontem eu vi o povo de Deus naquele local sendo um influenciador de outros. Eu vi, irmão. Porque muitas das vezes nós olhamos só o físico, às vezes nós não conseguimos, pelas nossas lutas, nossa dificuldade, enxergar o espiritual. O povo estava olhando o físico, o que eles estavam precisando de água, glória a Deus, e comida. Eles não estavam vendo a espiritual da situação, irmão, que era Deus libertando ele de uma escravidão. Era isso. Vivemos aqui em uma comunidade liberta pela graça, mas que ainda não entendeu o propósito da salvação e o sentido da libertação, da liberdade. Escravo. Irmãos, está preparado salvação para mim e para ti, pelo amor de Deus. Você é liberto, não só exterior, mas mentalmente. Quando vier esses pensamentos que às vezes vêm sobre a nossa vida, mentalmente, de coisas do passado que nós fazíamos, irmão, entenda que você já foi liberto. Toda essa acusação não está mais sobre a tua vida e nem sobre mim. Nós estamos livres, tanto exteriormente como interiormente. Nosso coração, nossa mente é liberto, é livre, irmão. Mas quando não entendemos isso aí, o que é que acontece? Nós ficamos presos ainda, irmão. Dentro da igreja, vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas mentalmente ainda preso. Mentalmente preso ainda. Eles não são mais escravos dos egípcios, porém parece ainda estar em sua própria mentalidade de escravidão. Diante dos desafios, tem saudades da escravidão. Irmão, tem pessoas tendo saudade lá de trás, desejando as coisas lá de trás, que já foram, irmão, que Deus já operou na tua vida e na minha. Na igreja geral do Senhor, tem pessoas desejando. O texto diz que eles tiveram vontade de voltar, meu irmão. Olha para a minha vida e para a tua hoje o que Deus já fez. Será que nós temos motivo de voltar para trás, irmão? De desejar as coisas lá de trás? Então que a tua vida, que a minha, seja uma vida de celebração ao Senhor, não de reclamação, murmuração, irmão. Não de ser uma pessoa que é empecilho para a obra do Senhor continuar, avançar, ir à frente, irmão. Não, você é essa pessoa que Deus escolheu para somar na igreja do Senhor. Você faz parte do corpo. Se eu e você reclama do corpo, irmão, então nós estamos reclamando de si próprio, estamos murmurando de nós mesmos, porque nós fazemos parte desse corpo. Era povo de Deus, irmão, povo liberto. Deus foi lá, irmão. Saberão que eu sou o Senhor, que é aplicada também aos israelitas. Eles precisam saber, reconhecer que Deus é o Senhor. Capítulo 15, verso 26, você vê isso daí. Sempre Deus vai escolher alguém, irmão. Quando o povo age desse jeito, sempre Deus vai escolher alguém para confrontar o povo, para ver se o povo vem para uma realidade. O sogro de Moisés é escolhido, irmão. Os irmãos conhecem, sabem? Jetro.
Ele foi escolhido, irmão, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, para fazer o povo enxergar, fazer o povo reconhecer quem era Deus, quem era o Senhor deles. Sempre Deus vai escolher alguém. Quando o povo não consegue ouvir, irmãos, esta palavra, vai perecer, irmão. Sempre Deus levanta alguém, irmão, para te alertar, para me alertar, para ir com a palavra de renovo para a nossa vida. Sempre alguém vai ser escolhido de Deus para isso. E quando nós não ouvimos, irmão, nós temos que estar preparados para o que há de vir. É preciso Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, levar o povo a confessar quem é o Senhor. Então você e eu, nós somos essa pessoa que Deus escolheu, irmão. Glória a Deus e aleluia. Para ir até aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, para fazer com que através da nossa vida, através do Espírito Santo, eles possam tomar a decisão de confessar o nome do Senhor. Quinta-feira aqui, irmão, tinha poucas pessoas, mas a glória de Deus desceu nessa casa quinta-feira. O jovem estava sentado ali de cabeça baixa, irmão, mas desde o início da oração inicial, Deus usando, Deus falando, e o jovem toma a decisão de voltar para o Senhor. Muitas das vezes nós não damos ênfase, irmão. Muitas das vezes, isso é normal acontecer. Não, irmão. Quando a vida confessa, retorna para a presença do Senhor, irmão, é festa no céu. Festa. Festa no céu. Lembra-se da frase: deixe-nos ir a caminho de 3 dias no deserto para oferecer sacrifício. Depois de a travessia do mar, o povo caminha 3 dias no deserto. Veja o que eles fazem nesta ocasião, o que eles deveriam ter feito, ou o que isso nos mostra a respeito da compreensão que os israelitas tinham de sua libertação. O povo atravessa o mar, Deus liberta, e o que é que eles retornam para Deus? Reclamação. Tira nós de lá, onde nós tinha carne, tudo à vontade, leva nós para atravessar isso aqui, nós passamos, nós vamos morrer de sede e de fome. Às vezes o Senhor nos entrega algo e nós reclamamos, irmão. Às vezes Deus faz chegar uma quantia na nossa mão e nós reclamamos. Vixe, devia ser mais. Devia ser mais. Às vezes Deus começa a operar um milagre. Não, eu só queria se fosse assim, Senhor. Tinha que ser total. Às vezes nós não reconhecemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Esse povo não reconhecia, e Jetro foi esse canal de bênção para levar esse povo a reconhecer o Senhor, irmão. Depois da falta de água, na metade do 2º mês, eles voltam a reclamar e a murmurar. Tiveram saudades da comida do Egito. Esse tema deixa as murmurações dos israelitas de Deus a ouvi-las, a providenciar o alimento, a dominar essa passagem. Esse tema será recorrente durante a peregrinação do povo pelo deserto. Então a trajetória desse povo era de reclamação, irmão. Qual tem sido a tua trajetória? Tem sido de alegria, de gratidão no coração, ou só tem sido de reclamação pelas coisas que têm acontecido? Porque numa conversa com uma pessoa e com outra, a gente às vezes reconhece e vê eco dessa história, de que as pessoas reclamam demais da vida, irmão. Você está aqui hoje, veio com as suas próprias pernas, e eu estamos com saúde. Nesse momento, quantas pessoas estão respirando com o aparelho? Querendo respirar o ar natural e não consegue. Às vezes nós temos 2 braços, 2 pernas para vir até a igreja do Senhor e não vemos. Isso é eu e é você que está aqui. E tem pessoas lá no leito, irmão, desejando, talvez fizeram coisas erradas, mas desejando vir para a casa do Senhor e agradecer a Deus porque saíram de uma intubação.
Às vezes o Senhor não nos providencia algo, irmão, uma família abençoada, e às vezes reclamamos e queremos mais. Às vezes uma mãe de família, um pai de família, tem filhos abençoados e reclamam dos filhos. Às vezes os filhos têm pais abençoados, irmão, que sai de manhã, vai trabalhar, traz o sustento para casa, são um exemplo dentro de casa. E os filhos reclamam que querem mais. Lhe digo para mim e para você, reclamação no céu não entra, irmão. Reclamação no céu não entra. Apesar disso, Deus é bom demais, irmão. Deus lhe provê cordões para cada novo ato da providência e cuidado de Deus. Visava também mostrar sua glória e levar os israelitas a reconhecer o Senhor, que eu sou o Senhor. O povo devia reconhecer que Deus não só os livrou da escravidão, mas era quem estava em seu meio e os sustentava. Você pode ver lá em Êxodo 15, no 26 e diante. Então o Deus que libertou nós, irmãos, é o mesmo Deus que vai nos sustentar. Mas a decisão, irmão, é nossa. Se nós permanecermos celebrando o nome do Senhor, Ele vai estar ali ao nosso lado, nos sustentando, nos orientando, abrindo portas que nós nem imaginávamos Ele abrir. Mas se nós formos um povo que reclama demais daquilo que Deus provê na nossa vida, aí, irmão, fica difícil enxergar Deus. Fica difícil. Aí vamos lá, irmão. Outro exemplo. Deus abre uma porta para eu e você trabalhar, para ter o sustento para casa. No decorrer, no início desse trajeto, nós agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos aqui porque o Senhor abriu essa porta e está provendo o meu lar, minha casa. No decorrer desse trajeto do nosso trabalho, já vem a reclamação. Está muito pouco. Tem que ser mais. Não era isso que eu queria para a minha vida. Era isso que tinha que ser. Já começa a reclamação. Aí Deus vai e fecha a porta. E só vai abrir de novo quando Ele quiser. Quando eu e você mudar. E quando Deus fecha, Ele fecha. Não tem homem nenhum que abre, irmão. Então agradece a Deus. Celebra o nome do teu Senhor. Se está difícil, irmão, glória a Deus e aleluia. Se está a caminhada, a trajetória, o caminho está estreito demais, está espinhento, agradece ao teu Deus. Que lá na frente tu vai ver a providência de Deus. Deus fez isso. Porque é sinal, glória a Deus, que a tua vida está celebrando o nome do Senhor. Se ainda não aconteceu, é porque tem alguma coisa que não está encaixando, irmão. Tem alguma coisa. Aí vem, irmão, a luta com os amalequitas. O que foi que aconteceu com o povo na luta com os amalequitas? Quem foi que venceu? O povo. Reclamaram tanto, Deus é tão misericordioso que ainda conduziu o povo a mais uma vitória. Venceu os inimigos. Acho interessante, Nardinho, que nesse contexto não houve reclamação. O foco do povo era vencer. O foco do povo era chegar à vitória. Na luta com os amalequitas, não vejo aqui, irmão, glória a Deus, reclamação do povo. Porque o foco do povo era passar por essa luta, conquistar a vitória. Isso acontece, irmão. Quando nós não reclamamos, irmão, quando nós não murmuramos, o que é que vai acontecer no meio dessa luta? Deus vai te entregar a tua vitória, aquilo que tu almeja e deseja, irmão. Mas quando a nossa mente, irmão, está aprisionada ainda, presa
nós começamos a contestar por que estamos passando por isso. É o primeiro sinal, irmão, de uma pessoa que ainda está presa, não está liberta, é reclamar. Por que isso? Prova, irmão. O crente hoje ele passa por prova. Não reclame não, agradeça a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo nós temos que dar graça. É fácil? Não é, irmão. Eu estou aqui em cima e eu sei que não é fácil. Isso é para mim também. Mas se eu reclamar se torna pior. Eu vou me tornar escravo, irmão. Eu me lembro lá no início, eu novo convertido, eu estava no GC e o rapaz disse que quando eu estava lá atrás, irmão, não tinha isso. Tudo era benção lá em casa. E agora é só chegando próprio, é luta, é não sei o quê. Irmão, Deus te libertou, para com isso. Te libertou. Então que você venha ser canal de bênção para essa pessoa, irmão. Quando você estiver ali diante de uma pessoa, de alguém, que você vê essa pessoa reclamando: meu filho, minha filha, faça isso não. Tenha cuidado. Se você não conseguir nesse momento ser essa pessoa que vai ser esse gatilho para instrumento, sai de perto. Não se contamina com as murmurações. Irmão, felizmente. Depois desses episódios, no capítulo 18, narra o encontro de Moisés com seu sogro, sacerdote midiano. Nesse encontro, Moisés conta ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, como o Senhor os livraria. Capítulo 18, verso 8. Diante disso, observe qual foi a reação de Jetro. Que foi que Jetro fez depois de ouvir a história? Jetro começou a celebrar o nome do Senhor. Jetro começou a ser canal de bênção para o povo de Israel, tentar fazer com que aquele povo, a mentalidade daquele povo fosse liberta. Aí a pessoa está cheia de problema, irmão. Aí você vai lá fazer uma visita e ainda vai levar os seus problemas. Como é que uma pessoa dessa vai enxergar a solução, irmão? A pessoa está cheia de luta, dificuldade. Você e eu, em vez de ser lá e ser um canal de bênção, nós vamos levar a nossa para aquela pessoa. Difícil. Em vez de nós irmos lá fazer essa diferença, mudar a trajetória, a ação de um contexto, de uma situação, não. Levamos as nossas cargas também. Então, depois dessa ação, o sogro de Moisés começa a celebrar o Senhor. Começa a ser esse canal de bênção para outras vidas. Eu estava de longe no sábado lá, eu estava imaginando as pessoas olhando para nós. Estava lotado lá, muita gente. E as pessoas olhando, talvez chamando nós de louco. E os irmãos dançavam, pulavam. Aí esse povo aí é doido, talvez. Mas é um povo alegre, estava demonstrando, não só por causa de um passeio, mas a alegria de estar ali, irmão. Alegria de estar ali. As crianças brincando, pulando, dançando também. Então, contagia, irmão, quem está perto. Na minha infância, irmão, eu estava com a minha cabeça quase encostando no meu pé. Eu tive que passar um bocado de tempo usando uma bicha aqui para estabilizar a minha coluna. Mas parece que nós estamos desse jeito, irmão. Peso medonho. Só olhamos para os pés, irmão. Não conseguimos olhar para frente, vendo Deus agindo, irmão. Vendo Deus fazendo mover, vendo Deus operando um milagre que tanto eu e você desejava, vendo Deus fazendo tudo, irmão. E às vezes estamos com os cabisbaixos, olhando para baixo, triste, desanimado. Por isso que eu perguntei, qual a forma que você chegou aqui hoje? Triste, com problemas, com luta? Todos têm, irmão. Dificuldade. Você chegou aqui alegre, desejando, já vendo Deus fazendo um milagre. A diferença, irmão, aí.
Então vamos fazer com que o eco dessa história não faça parte da nossa vida, irmão. Uma hora as pessoas olham para nós, parece que nós estamos com o pé no céu. Outra hora as pessoas olham para nós, parece que o nosso pé está, irmão, não sei nem aonde. Moisés acha que, glória a Deus, agora esse povo vai me deixar em paz. Com certeza no começo Moisés pode até ter pensado assim, glória a Deus, agora esse povo vai olhar para Deus e vai me deixar em paz. Não demorou por muito tempo, irmão. Já jogaram a carga em Ei Moisés, o que foi que tu fez, irmão? Tu e esse Deus aí tirou nós de lá para passar fome e sede aqui, Moisés. Pressão de novo sobre Moisés. A tua pressão e a minha só vai aliviar nos pés do Senhor, irmão. Se nós formos descarregar a nossa pressão no nosso próximo e no Deus que nós servimos, fica difícil. Nós não vamos enxergar a solução, nós não vamos Deus fazer o mover, nós não vamos conseguir enxergar isso. Porque nós estamos descarregando no Deus que nos libertou, irmão, e nas pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema, com as nossas lutas. Nada a ver. A segunda coisa que Jetro fez depois de confessar que o Senhor foi quem livrou os israelitas, foi oferecer sacrifício à presença de Deus. Esse é outro tema recorrente que era o objetivo da saída do Egito. Agradecer a Deus, irmão. Oferecer sacrifício ao seu Senhor. A libertação nunca tem um fim em si mesmo. Há um propósito por meio da repetição dos temas do serviço e do reconhecimento. Os primeiros 18 capítulos de Êxodo nos ensinam que a finalidade da salvação era para que o nome do Senhor fosse reconhecido e glorificado. Os egípcios tinham de saber disso. Afinal, o próprio Faraó perguntou a respeito e admitiu sua falta de reconhecimento ao Senhor. Está lá no capítulo 5, verso 2. Faraó reconheceu, irmão. Cadê o nosso reconhecimento? Ninguém nunca vai a um objetivo com as suas próprias forças, irmão. Ninguém nunca vai atingir a finalidade de um objetivo com as suas próprias forças. A sua mentalidade, você achando que é capaz. Não, irmão, isso só vai acontecer se nós reconhecemos Deus na nossa vida. Porque tudo o que acontece é Deus que faz, irmão. É Deus que faz. Entre 3 palavras, uma é reclamação. Entre 3 palavras que saem dos nossos lares, pelo menos uma é de reclamação. Pelo menos entre uma dessas 3 palavras vai ouvir por que eu estou passando por isso. Por que eu estou enfrentando isso. Seria melhor as 3 palavras ser de gratidão, irmão, de agradecimento a Deus. Se te dizer que é muito fácil, não é, irmão. Porque nós estamos numa correria desenfreada. E às vezes nós acabamos se introduzindo nessa situação. Reclamando também. Irmãos, eu não está com muito tempo, mas está com alguns dias que eu estou passando a agradecer a Deus por tudo, irmão. Eu era uma pessoa também que direto reclamava das coisas. Mas eu estou passando a agradecer o meu Deus pela manhã. Todo dia eu estou lutando para ter um devocional com meu Deus. Estou falando de mim, irmão. Lutando todos os dias, levantando pela manhã, a primeira coisa, abrir a Bíblia e ter um devocional com meu Deus. Agradecer a Deus por aquele dia. E todos os serviços, irmão, que eu tenho pregado lá no meu trabalho, eu tenho entregado na mão do Senhor. Me ajuda, Senhor. Estou trabalhando sozinho dentro de uma empresa, irmão. Mas nessa situação eu estou reconhecendo Deus na minha vida. Eu estou conseguindo entregar, irmão, tudinho, para a glória de Deus. Mas isso vem a partir do nosso reconhecimento. Nós temos que reconhecer. No dia que eu não faço isso, irmão, eu confesso para os irmãos que é dia de tribulação e luta, irmão. Dia de tribulação e luta. A máquina quebra, nada dá certo, eu não consigo resolver.
fico com a minha cabeça a mil, irmão. Aí eu me lembro de que pela manhã eu me esqueci de agradecer o meu Deus. E eu já sei que isso tem que fazer parte da minha vida daqui em diante, irmão. Gratidão, meu Deus. Quando você agradece a Deus, você encontra a solução, irmão. No início aqui, irmão, o povo agradecendo, glorificando, exaltando. Irmão, acho que o povo enxergou o céu assim, ó, quando eles foram libertos. Só que no meio desse trajeto tem prova, irmão. Nós temos que estar preparados para passar por prova, para sair aprovado nessa prova. E ninguém quer, irmão. Às vezes nós vemos passar com o nosso próximo, o outro passando, mas ninguém quer passar por prova. Ninguém. Precisavam confessar o seu nome e adorá-lo. A vida no deserto será um teste para saber se realmente entenderam isso. Apesar de deixarem a escravidão, há momentos que parece que não se livraram ainda da mentalidade de escravo. A escravidão permanece dentro deles. O povo mentalmente ainda estava escravo, irmão. Tem momentos que nós damos sinais de escravidão, irmão. Tem momentos que nós damos sinais de escravidão. Ah, irmão, não era para me estar assim. Era para me estar fazendo assim, era para me estar desse jeito, era para me estar agindo assim. Só que às vezes, irmão, nós estamos presos no que foi lá, aconteceu lá atrás. Sai desse passado, eu e você, nós temos que sair desse passado. Você tem que viver para frente, irmão, esquece. Isso não faz mais parte da tua vida e nem da minha, é para frente. E às vezes a nossa vida, o nosso exterior dá sinais de que nós somos pessoas ainda mentalmente escravizadas no que aconteceu lá atrás, irmão. Parece que nós não estamos libertos, livres. O Senhor disse que nós estamos livres, irmão. Toda acusação, toda condenação que estava sobre a humanidade não está mais. Foi pago, irmão. O Senhor foi lá na cruz, teve o seu corpo e o seu sangue derramado para nós sermos livres. Você é livre. Quando o inimigo quiser lhe acusar, ele não tem mais como, irmão, porque já foi pago. Tudo aquilo que estava sobre as costas da humanidade, Jesus pagou. Foi pago, irmão. Fomos levados do Egito ao Sinai, da escravidão à libertação. A história não termina depois que o povo sai do Egito. No Sinai tem um encontro com Deus e a instrução. Um povo livre precisa ser instruído em como viver com seu Deus. Se abre a televisão, tem instrução de Deus. Você vai passando pela rua, Deus usa alguém para te instruir e me instruir. Todos os cantos têm instrução de Deus, irmão. Mas nós não queremos ouvir. Palavra boa é aquela que eis que o Senhor te diz, está te entregando isso, está te dando isso, está fazendo isso. Ai, irmão, nosso coração, nós enche, chega, porque o Senhor vai fazer. Mas quando o Senhor diz, te prepara, que lá vem luta, lá vem prova. Ixi, o pregador aí, pregou bem não. Ixi, o irmão aí não foi ousado não, cara. Esse louvor hoje não foi de Deus não. Por quê? Porque confronta muitas das vezes a nossa escravidão mentalmente. Nós não queremos, irmão. Mas se disser que o Senhor vai estar te dizendo que vai acontecer isso, que vai fazer isso, aí nós queremos, irmão. Abre a tua mão que lá vai, corre um bocado de gente. Mas quando é palavra que confronta, vai colocar nós na direção, num prumo, vai alinhar a nossa vida para receber a salvação de Deus, aí nós ficamos com o pé atrás. Pregou na carne. A irmã hoje ainda não está no espírito não. Contestamento primeiro. Deus mudou aqui, irmão.
O mesmo Deus, a palavra diz que o mesmo Deus que libertou eles ia sustentar. Ele não mudou, ele era o mesmo. Só que é tudo no tempo de Deus, irmão. Tudo se caminha no tempo de Deus, na direção de Deus, na palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo e as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então, se for Deus que falou, vai acontecer. Se não for, irmão, não vai. João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, irmão. Nós temos que reconhecer, irmão. Nós temos que ter esse reconhecimento. No plano discursivo e teológico do capítulo 18, faz a proclamação mais decisiva de Êxodo, a qual não é muito diferente do que é o centro da mensagem na Bíblia em João 17,3, que fala acerca disso, de vida eterna. Aí de reconhecimento, é a vida eterna esta, a quem te conheço, a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo. Qual tem sido o nosso reconhecimento? Qual tem sido? Para terminar, irmão, vejo na vida do povo de Deus hoje, a igreja, muitos ecos dessa história dos israelitas. Assim como os israelitas fomos salvos pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro, estamos libertos. Porém vivemos como peregrinos, e como peregrinos temos desafios, provações, aflições, que devem nos ensinar a colocar nossa confiança em Deus. Porém, como reagimos diante dessas aflições? Respondemos com murmuração, queixa, reclamação, ou respondemos em confissão, celebração ou adoração ao nosso Deus? Como nós respondemos diante dessas coisas? Qual tem sido a nossa resposta? Eu vejo, irmão, o mundo sendo mais influenciado hoje. As pessoas procurando coisas de últimas gerações. O mundo influenciando muito. Eu vejo às vezes a segunda parte de Êxodo aqui fazendo parte da nossa história, irmão. De um povo que reclama, de que não reconhece o que Deus já fez, as maravilhas do Senhor. Reclamações. Para finalizar, irmão, estava trabalhando sábado ali na rua da irmã Neta, e a senhora passou. Eu vi aquela mulher tão triste, mas eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nessa rua? Eu só vim aqui para trabalhar, né? Essa mulher passou tão triste, quando ela voltar, vou dar um bom dia. Aí eu larguei ali as coisas um pouquinho de lado, aí lá vem ela voltando, irmão, triste. Aí eu, bom dia, irmã. Ela disse assim para mim. Aí essa mulher começou a contar a história dela, irmão, passando por luta tremenda. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo nessa rua? E ali ela falou, irmão, eu fiquei só ouvindo. Eu disse, eu tenho uma solução para a sua causa. Vou contar só um pouquinho do meu contexto aqui, da minha história. Quando eu comecei a contar, você sabe o que foi que me salvou? Jesus. Sabe o que é que pode resolver as tuas causas? Jesus. Aquela mulher começou a chorar, irmão, aí eu tive que chorar junto com aquela mulher. Às vezes nós reclamamos demais, irmão. Às vezes achamos que nós estamos vivenciando é pior do que os outros, e não é. Tem gente passando por coisa pior, irmão. Pior do que nós estamos passando. E nós que conhecemos Jesus, que é para nós celebrar o nome do Senhor, nós reclamamos, irmão.
E aquela mulher, o que me chamou a atenção foi de que mesmo diante daquela situação, irmã, ela contando a causa dela, mas ela agradeceu a Deus por ainda estar viva, irmão. Olha, irmão, ela disse assim para mim: olha, irmão, eu não estou na igreja, mas eu agradeço a Deus por eu ainda estar viva. Ela mostrou as pernas dela inchadas, a barriga toda inchada, não sabia, já tinha feito exame, não sabia o que é que tinha. E eu, meu Deus, e às vezes nós reclamamos com tão pouco, irmão. Salmo de número 100, devemos celebrar com salmos. Aclame ao Senhor, preste culto ao Senhor com alegria. Conheça o Senhor, o seu Deus. Salmo 100 fala sobre isso. Amém, irmãos? A palavra ela vai até aqui. Agradeço a Deus essa oportunidade, que essa palavra possa ter entrado no teu coração como entrou no meu. Glória a Deus. Sofia, Jones, coloca aí a programação, a gente vai orar, agradecer a Deus. Emerson não está aqui hoje, irmão, não está bem de saúde. Vou fazer aqui um momento de oração pela vida do Emerson. Pastor Mauro também